Olá, amigos, boa noite a todos. Juntos novamente, professor Tibério Leitão, amigo Anísio Menezes. Estamos trazendo mais uma bateria de questões, desta feita sobre solos, mecânica dos solos, geotecnia, assuntos bem palpitantes e frequentes nas provas de concurso. Então, professor, você está no comando. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos comentar questões, certo? Em diferentes bancas, a gente foi buscando aí em diversos concursos da área de empresas correlacionadas, né, com a CAGES, de abastecimento, saneamento e esgoto. Então a gente tem aí questões de várias bancas. Então vou partir aqui para a primeira questão. A primeira questão a gente tem o seguinte: é a questão da FUNCERN, que é a empresa, e da CAERN, que é a empresa lá do Rio Grande do Norte. Na escavação de um solo em terreno baldio para a construção de uma lagoa de captação, obteve-se os seguintes dados: volume escavado 350 metros cúbicos, que aí ele diz que é o volume de corte, massa específica seca, in situ, né, no local, 1,5 gramas por centímetros cúbicos, e a massa específica solta, de 1,75 gramas por centímetros cúbicos. A umidade do solo após a escavação, ou seja, o solo solto, de 15%. Então veja que após a escavação, por algum motivo, o solo ficou umedecido. Passando aqui o slide, ele diz o seguinte: a partir dessas informações, é correto afirmar que o volume de solo solto, seco, né, de solo solto e seco, a ser transportado em metros cúbicos é de. E aí dá algumas opções. Professor, Então, me permita só fazer aqui um breve adendo. sim, pode fazer. Eu sei que foge um pouco ao escopo da abordagem, mas eu me permito assim fazer um breve comentário. Esta questão foi colocada na prova da CAERN, né, do Rio Grande do Norte, ano 2013. É um tema muito interessante, se refere ao aumento de volume, né, quando você retira do estado natural da jazida e põe a ser transportado. Mas o que me preocupa é o texto, né? Na terceira linha, né? Ele coloca assim: obteve-se os seguintes dados, né? Essa é a reprodução original, né? Sim, Deveria ser obtiveram-se, né? A concordância real e correta do verbo seria essa, né? A verdade. escavação de um solo em terreno baldio para a construção de uma lagoa de captação obtiveram-se os seguintes dados, né? No plural, só para chamar a atenção, né? Porque, evidentemente, nós mantivemos o inteiro teor do texto, inclusive no erro de português. Como os concursos para engenheiro sempre envolvem questões de português, também é importante que a gente esteja sempre atento, né? Então, esse erro, essa falha aí na concordância é original, sob inteira responsabilidade da FUNCERN, né? Sim, E me permita aí só esse breve adendo para chamar a atenção até aos amigos, aos colegas, que a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? perfeito. Mas, enfim, a palavra é sua, professor. Desculpa aí ter interrompido aí a sua liderança. Tudo bem. Prossiga. Vamos então aqui, pessoal. Vou passar aqui para a nossa tela aqui de escrita, tá? Então, pessoal, é uma questão que trata de movimentação de solo. Essa é uma questão frequente. Tá tanto no âmbito da mecânica dos solos, como também está no âmbito quando a gente trata de terraplanagem. Isso aqui é muito importante, esse conceito de volume escavado e volume solto, né, do solo é muito importante quando a gente está tratando de obras que envolvem grande movimentação de solo, né? Tendo em vista que quando a gente escava o solo vai aumentar de volume. O solo é um elemento trifásico, né? O solo é composto pelo um espaço referente ao volume de grãos, tá? Então vamos anotar aqui. O solo tem três fases. Um espaço é ocupado pelo volume de vazios e um espaço é ocupado pelo volume dos grãos propriamente.
O volume de vazios, por sua vez, pode ser decomposto pelo volume ocupado pelo ar e o volume ocupado pela água. Quando a gente faz a escavação do solo, a gente acaba reorganizando, né, esses volumes e acaba também alterando o volume final do solo. Então, a questão clássica aí que envolve o empolamento do solo, que é justamente o parâmetro que a gente usa para fazer a conversão do solo escavado, solo encoste, para o solo solto, tá, pessoal? Então, me permitam aqui. Acabou que sumiu aqui a canetinha, deixa eu ver aqui. Então, pessoal, a gente tem o seguinte: o volume solo no corte precisa ser transformada o volume do solo no estado solto. Para isso, a gente usa o fator de empolamento. O fator de empolamento pode ser definido justamente como uma relação entre o volume de solo solto dividido pelo volume em corte. Veja que ele nos forneceu a massa específica, tanto a massa específica do solo em corte, como a massa específica do solo solto. Então a gente pode, né, a gente poderia utilizar diretamente a fórmula em função da massa específica, mas a gente pode também, de uma maneira bem fácil, né, se você não quiser memorizar, correr o risco de memorizar a fórmula, a gente pode fazer a conversão. Lembrando que o peso, no caso, massa específica, tá? A massa específica do solo é dado pela massa sobre o volume, portanto, o volume é dado pela relação entre a massa e a massa específica do solo. Então, se a gente substituir essa expressão tanto para o volume no solo solto como para o volume no corte, a gente pode obter o fator de empolamento em função dos pesos específicos no estado solto e no estado em corte. Então, a gente pode dizer que o fator de empolamento é igual a, substituindo, a massa se conserva, né, pessoal? A massa não se destrói. A massa no estado em corte é a mesma massa, né, no estado solto. Contudo, o volume é que é alterado. Então, a gente vai ter peso específico no estado solto dividido pela massa pelo peso específico no corte. Vou utilizar talvez outra. Vamos aqui com essa cor mesmo. Reorganizando, a gente pode cortar a massa e dizer que o fator de empolamento é igual ao peso específico no corte pelo peso específico no estado solto. Peso específico. Não peso específico, perdão, estou falando peso específico, mas a massa específica, para converter um para o outro, é multiplicação pela gravidade, né? A massa específica seca foi dada, né, em corte de 1,9 gramas por centímetro cúbico. Veja que é um fator adimensional. A gente está dividindo peso específico por peso específico. Então, o fator de empolamento é um fator adimensional. A massa no estado solto também foi fornecida. Porém, tem uma observação adicional que precisa ser feita, né? Ele nos disse, logo abaixo, né? Ele disse que o solo solto apresenta umidade. Né? Por algum motivo, o solo solto apresenta umidade. E ele pergunta o volume do solo solto no estado seco. Ou seja, então a gente precisa corrigir a massa específica solta com umidade para a massa específica no estado seco. Essa talvez seja eu digo, que poderia acabar confundindo alguém durante a resolução da questão, tá? Então essa questão é até interessante que eu não vejo muito. Acho que essa talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha visto essa cobrança, né, em transformação de volume de corte para volume em estado solto. Então a gente pode dizer que que a massa específica do solo solto, tá, pessoal? Solto. No estado seco, vai ser igual à massa específica, também do solo solto. No estado úmido, dividido por 1 mais
a porcentagem referente à umidade no solo. Então a gente está basicamente corrigindo o peso específico do solo com umidade, né, natural, para um peso específico no estado seco. Fazendo isso, a gente tem que peso específico com umidade, que ele deu na questão, foi de 1,75. O valor da umidade é de 15%, a gente substitui como 0,15. E nisso, se você puder fazer as contas aí, perdão, essas contas aqui talvez seja um pouco complicado, deixa eu ver aqui. Peso específico solto no estado seco vai ser igual a 1,75 dividido por 1,15. 1,52. 1,75 dividido por 1,15, 1,52. 52 grama por centímetro cúbico. Perdão, grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico. Voltando aqui na fórmula, agora a gente pode substituir. Então a gente pode dizer que o fator de empolamento vai ser igual a 1,9 dividido pelo peso específico solto no estado seco, né? 1,52. Isso aqui vai nos dar aproximadamente acredito que, se não me engano, 1,25. É isso mesmo, Anísio? Eu estou sem a visão aqui da tela. É 1,9 dividido por 1,52. 1,25. Isso. 1,25. Bom, pessoal, daí a gente pode dizer que o volume no estado solto, aqui mais para baixo, volume do estado solto seco vai ser igual a 1,25 vezes, que é o fator de empolamento, multiplicado pelo volume que ele forneceu no estado do corte, 350. O volume seco resultante dessa multiplicação Volume vai ser solto e seco, né? Volume solto e seco, né? isso. Daria 437,5. 437,5 metros cúbicos. metros cúbicos. Daí, se o candidato atento poderia já desconsiderar duas alternativas, o que é que você acha? com certeza, né? Porque partindo o princípio básico, né, que a gente sabe é que o volume no estado solto vai ser maior do que o volume no corte. Então, qualquer alternativa que seja menor do que o volume no corte já poderia ser desconsiderada, com certeza. Porque ele informa que no local, né, da jazida, a massa específica é 1,9, né? 1,9. E essa massa específica é seca. O volume é 350 no local do corte. A gente vai ter um incremento no volume, né? Quando eu comparo aquele solo em situ e o solo removido para o transporte, ele sempre aumenta, né? Nós estamos comparando seco com seco, né? Sim. Então, a gente já vê que as duas primeiras alternativas, A e B, não teriam, né, nenhuma possibilidade, né, de terem resposta correta. Não é verdade? Sim, com certeza. Isso também é importante na hora da análise da questão. Uma coisa fundamental é que a gente não precisa se preocupar com fórmula, né? Fundamental é conhecer a definição. O que significa Sim. massa específica? Massa específica é a massa dividida pelo volume. E quando um solo é retirado, estado seco, e passa estado seco, ou seja, você não adiciona água,
O que você preserva, mesmo com o empolamento, o que você preserva é a massa, né? Porque o que se incorpora é o vazio, né? É parcela de vazio que fica incorporada. Ele aumenta. E o solo argiloso ele é mais empolável. Quanto mais fino o solo, maior o empolamento sofrido por ele, né? Sim. Mas você colocou muito bem. A massa é preservada. Isso deve ser sempre um aspecto de atenção. E a resposta seria qual, professor? A resposta aqui seria o gabarito, seria letra C, tá, pessoal? Vou dar novamente aqui por slide, a gente verificar. Alternativa aqui, letra Então, C. pessoal, Só dando continuidade aqui, aproveitando que a gente acabou de falar de alguns parâmetros físicos do solo, a gente vai falar agora de algumas relações importantes que são bastante cobradas em concurso entre os índices físicos do solo. Tá? Então vamos agora, vou subdividir, vou agrupar, né, esses índices físicos da seguinte forma. Primeiro a gente vai falar do peso ou massa específica, tá, pessoal? A gente tem os índices referentes ao peso específico ou massa específica. Dentro desse grupo aqui, eu vou falar de três, né? A relação que existe entre três. A gente tem o peso específico do solo no estado natural, o peso específico do solo no estado seco, ou seja, a gente retira a umidade, o teor de umidade existente dentro do solo, chamado de peso específico no estado seco, e o peso específico dos grãos. Peso específico dos grãos é referente apenas aos grãos, então não estamos considerando a parte dos vazios do solo. Por definição, é sempre bom saber a definição de cada um. Mas também é importante no dia da prova você levar pelo menos algumas relações básicas que existem entre esses índices, porque no dia da prova pode consumir tempo você derivar as relações básicas, né? Que pode ser levar é levar na memória, né? isso, levar na memória, né? É bom você guardar. E são relações simples, né? Que, como a gente vai ver aqui agora, que dá tranquilamente para você guardar para o dia da prova. Isso aí vai lhe ganhar tempo, que é essencial para você conseguir ter êxito, né? Tempo também é um É a quesito definição, importante. né, professor? Sim. Bom, primeiro, né? A definição de peso específico, ou massa específica, se a gente estiver falando de massa, né? É No está... só uma ênfase aqui, professor, só para deixar bem claro. Você falou ainda pouco, só para a gente reforçar. A gente fala em peso, fala em massa, mas fundamentalmente, peso específico é diferente de massa Sim, específica. Peso sim. específico é a massa específica multiplicada pela aceleração da gravidade. Normalmente, a aceleração da gravidade a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso específico, assumindo a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, ela fica 10 vezes a massa Sim. específica, né? Claro que em muitas questões, quando isso aparece, é importante ter assim um alinhamento, uma aderência ao conceito, né? Sim, é isso mesmo. Perfeito. Normalmente, professor, a massa específica é denotada por ρ, né? Letra grega ρ. Isso. Se a gente estivesse falando de massa específica, a gente adotaria esse símbolo, né? Perfeito. Então, peso específico natural é o peso específico da água. Lembrando que o solo é trifásico, né, pessoal? Então, a gente tem o volume dos sólidos, o volume da água e o volume do ar. E em relação ao peso, a gente tem o peso dos sólidos e o peso da água. O peso do ar pode ser desconsiderado, né? Então, quando a gente está falando do peso específico no estado natural, a gente está falando do quê? Do peso. Peso específico é a relação entre o peso e o volume. Peso da água mais o peso dos grãos. Estou adotando essa peso dos grãos, eu estou chamando de PG, tá, pessoal? Dividido pelo volume total. O volume total que é o quê? Volume do sólido, volume do grão, mais o volume de vazios. Peso específico no estado seco, né? Retirando a umidade. Então, peso específico dos grãos pelo volume total também.
E seguindo essa linha, o peso específico dos grãos é o peso dos grãos dividido pelo volume dos grãos, tá? Então vejam aqui, a gente tem diferença tanto no denominador, quando a gente vai do peso específico natural para o peso específico seco, a gente tem que corrigir em relação à água, né? Que retira o teor de umidade. Para a gente fazer essa correção, saindo do peso específico natural para o peso específico no solo no estado seco, a gente tem que dividir por 1 mais a umidade, justamente para a gente tirar esse teor de água, né? Da parte do numerador. Então, se eu tenho o gama natural com um certo teor de umidade, quero descobrir o peso específico do solo seco, eu divido por 1 mais a umidade. A umidade, escrito 0, por exemplo, umidade de 15%, você escreve 0,15, né? Isso. Então, se você tem lá a umidade de 15%, você vai dividir por 1,15. Tem umidade de 10%, você divide por 1,1 e assim por diante, né? Para transformar, para converter o gama N em gama D. Essa letrinha D é de dry, né? De seco, né? Em inglês, né? Isso. Seguindo, pessoal. Vejam, certo que é o seguinte. Se a gente comparar as relações aqui. Vou aqui o. Estou conseguindo escrever, não sei porquê. Agora foi. Okay. Perdão, pessoal. Ok. Pequena travadinha. Veja que o peso específico natural, logicamente, vai ser maior do que o peso específico no estado seco, né? Porque aqui no numerador tem o peso da água mais o peso dos grãos. E no peso específico seco, eu tenho apenas o peso do sólido, né? Do grão. Pelo mesmo motivo, o peso específico dos grãos vai ser maior do que, não pelo mesmo motivo, mas pela mesma lógica, né? O peso específico dos grãos vai ser maior do que o peso específico no estado seco. Por quê? Ora, porque aqui eu tenho no mesmo numerador, é o mesmo parâmetro, é o peso dos grãos. E no denominador, eu tenho o volume total no estado seco e o volume dos grãos no peso específico dos grãos. Então, logicamente, o peso dos grãos vai ser maior do que o peso específico no estado seco. Eu preciso, então, fazer uma correção também, né? Saindo do peso específico dos grãos. Tá, pessoal? É lógico que isso tudo aqui, pessoal, a gente poderia derivar partindo das definições, mas é como eu digo para vocês, vai ganhar tempo pro dia da prova. Então, partindo do peso dos grãos, a gente pode chegar no peso específico no estado seco, dividindo por 1 mais o índice de vazios, que a gente vai falar logo em breve a definição de índice de vazios. Inclusive, é para corrigir justamente o fator de vazios que a gente tem aqui no volume total. O volume total é o volume dos grãos mais o volume de vazios. Então, para fazer essa correção, saindo do peso específico dos grãos em direção ao peso específico do solo solto, a gente divide por 1 mais E. Então, eu vou colocar essas relações aqui, tá, pessoal? Opa. Não. Então, eu posso dizer que o peso específico do solo no estado seco é igual ao peso específico natural dividido por 1 mais a umidade. Posso dizer também que o peso específico do estado seco é igual ao peso específico dos grãos ou dos sólidos dividido por 1 mais o índice de vazios. Se eu fizer a igualdade, eu posso também estabelecer uma relação entre o peso específico natural e o peso específico dos grãos, né? Posso dizer que o peso específico dos grãos, dada a igualdade das relações, é igual ao peso específico natural multiplicado por 1 mais E dividido por 1 mais W, que representa a umidade. Então, pessoal, essas relações aqui eu recomendo que vocês guardem. Vocês podem até no dia da prova derivar de uma maneira bem simples como eu fiz aqui, certo? Só lembrando desses fatores de correção. Professor, achei sensacional aí esse diagrama que você fez. Eu recomendo com bastante ênfase, né? Em vez de memorizar as fórmulas, memorizar o diagrama. Esse diagrama está magnífico. Sim. Gama G, gama D, gama N. E aí, a partir da definição, e veja como eu
promovo a conversão. Quando é que eu divido por 1 mais o índice de vazio? Quando é que eu divido por 1 mais a umidade? Está muito claro isso, professor. Sim. Muito bacana. Então, E se a questão se referir à massa específica, é só lembrar que o peso específico é a massa específica multiplicada pela aceleração da gravidade. sim. Em relação aos vazios, pessoal, tem algumas em relação aos vazios que eu digo, eu vou agrupar em relação a isso, tá? Fatores que envolvem o índice de vazios e a porosidade que eu vou agrupar no que eu chamei aqui, tá, pessoal? De vazios, tá? Em relação aos Então, vazios. fizeram uma pesquisa, e Bob fez uma pesquisa, e 9 entre 10 brasileiros confundem índice de vazio com uma porosidade. Então, eu coloco aí sob o seu comando para extinguir, dirimir definitivamente essa dúvida, para que não haja mais qualquer sombra mais pálida que seja de dúvida. Diferença entre índice de vazios e porosidade, né? Os dois parâmetros têm como base o volume de vazios, pessoal. A São diferença primos, né? Mas são é, primos, né? são Mas primos. são, são diferentes. Os dois têm aqui no numerador volume de vazios, o que muda é no denominador. O índice de vazios tem como referência o volume de sólidos, o volume de grão. Enquanto que a porosidade tem como relação o volume total. Daí, você pode concluir, logicamente, também, da mesma forma como a gente fez para os pesos específicos, que a porosidade vai ser menor do que o índice de vazios, né? Porque o volume total contempla o volume de grãos mais o volume de vazios. Eu vou compartilhar que é uma experiência própria, viu, professor? Experiência própria. A gente, a gente precisa agir com muito pragmatismo, né? Pragmatismo. E quanto menos a gente acumula informação, né? Ocupando espaço de memória, tanto melhor. Então, uma dica, né? Pegando bem o gancho do professor Tibério, é você guardar a seguinte informação. Guarde essa informação, ela já vai socorrê-lo em quase a totalidade das circunstâncias. Vejam, o índice de vazios é maior do que a porosidade. Isso já resolve muita coisa. Então, se você às vezes tiver dúvida, o que é que eu tenho no denominador da porosidade, o que é que eu tenho no denominador do índice de vazio? É só lembrar que o índice de vazios ele é maior, o índice adimensional ele é maior do que a porosidade. E, teoricamente, o índice de vazio pode ser maior do que 1, maior do que 1. Já a porosidade é sempre, sempre, sempre menor do que 1. Então, guardem isso. Perfeito. Seguindo a mesma lógica, pessoal, se você existe uma relação entre índice de vazios e a porosidade, e se você quisesse, poderia também fazer derivando em função da própria definição. Mas partindo da mesma lógica, né, saindo do índice de vazios, né, se eu quiser chegar na porosidade, eu vou dividir por 1 mais o valor do índice de vazios. Então, basicamente, eu posso dizer que a porosidade é igual a E dividido por 1 mais E. Essa fórmula ela é muito clara, né? Muito evidente. Quando você tem o valor de E e divide pelo valor de E mais 1, que resulta, ou seja, o N, que representa a porosidade, um valor menor do que E. Né? Então, como Sim, eu falei há pouco, o valor da porosidade naquele sólido, naquela circunstância, é sempre, a porosidade é sempre menor do que o índice de vazios. sim. E aqui Se você novamente. guarda essa informação, isso já alivia uma larga preocupação, porque essa questão é frequente, né? E, como eu falei, a estatística mostra que muitos confundem, né? É natural, a confusão é natural. Né? Só que na hora da prova, o examinador não vai perdoar. Sim. Por fim, pessoal, a parte dos índices que se referem à água, né? Ao teor de água. Então a gente até falou de um, que é a questão da umidade, definida pela relação entre o peso da água. Perdão, tá de outra cor. Relação. Opa.
relação entre o peso da água e o peso dos sólidos, tá, pessoal? Então, é importante, né? Eu pego o peso dos sólidos aqui quando já vi algumas questões, né, cobrando só essa besteirinha, entre aspas, né? Então, a definição é essa, peso da água pelo peso dos sólidos. É equivalente a dividir a massa da água pela massa de sólidos, né? Também, exatamente. É equivalente. Ou você divide o peso da água que está ali nos interstícios, né, dos grãos sólidos, pelo peso dos grãos sólidos, ou então divide equivalentemente massa da água pela massa dos grãos sólidos, equivalentemente. Por fim, pessoal, a última relação. É lógico que existem mais relações, mas eu digo, se eu fosse selecionar as principais que eu vejo em prova de concurso, eu diria que são essas, né? Essas aqui eu acho que contemplam aí mais de 90%, acho, de qualquer questão relativa a índice físico. Existe a definição também de grau de saturação, que é a relação entre o volume da água e o volume de vazios. Então, basicamente, serve para inferir qual é o teor de água que ocupa os vazios lá do meu solo, tá, pessoal? Então, o grau de saturação pode ser zero, se tiver zero volume de água, ou pode ser 100% se meu solo estiver 100% saturado, ou seja, se tiver 100% dos seus vazios ocupados por água, né? E existe também uma relação que também poderia ser derivada, né? Mas que recomendo que guardem para a prova. O grau de saturação pode ser relacionado com a umidade, o peso específico dos grãos, dividido pelo índice de vazios, multiplicado pelo peso específico da água. Essa relação aqui também é importante. A gente poderia derivar também, substituindo aqui na própria definição algumas relações. E aí, depois de manipular algebricamente, a gente chegaria nessa relação. Recomendo que guardem também essa relação. Então, dessas aqui são as principais. Se você quiser ter algum comentário adicional, eu sugiro. Para mim é mais fácil guardar realmente como converter um em outro, certo, pessoal? Não recomendo nem guardar as fórmulas, mas como realizar as conversões. Eu apreciei bastante esse diagrama, viu, professor? E é isso, referente a essa questão, e cai bastante esse assunto de índice físico é bastante abordado aí em questão de mecânica dos solos. E uma estratégia para fixar o conteúdo é exercitar, né? Fazer muitas questões que tenham isso no seu contexto, né? Então, vamos aqui para a próxima questão. Então, a questão aí da FEPES, Kazan, 2006. A questão traz o seguinte: para a construção de uma camada drenante de um aterro sanitário, são disponíveis 3 jazidas de solo. São disponibilizadas 3 jazidas de solos. As curvas granulométricas correspondentes estão mostradas na figura abaixo. Sabendo-se que os solos que possuem coeficientes de permeabilidade superiores a 10 elevado a menos 4 centímetros por segundo são considerados materiais bem drenantes, e considerando-se que o valor de K em centímetros por segundo pode ser estimado através da equação de Reison, que é uma equação que correlaciona, inclusive deu aqui o coeficiente de permeabilidade com o diâmetro efetivo, D10, dado por essa equação, né, K igual a 100 vezes diâmetro efetivo, ou D10 ao quadrado, onde D10 está em centímetros, representa o diâmetro, e ele diz, o D10 representa o diâmetro efetivo das partículas. Pergunta-se qual dos solos seria o mais adequado para ser utilizado. E aí temos aqui um gráfico que representa a curva de distribuição granulométrica das 3 jazidas disponíveis, né? A curva a gente vai trazer aqui, eu vou trazer aqui para a gente riscar em cima, tá, pessoal? E ele dá as opções aqui. Quais são as que atendem o requisito mínimo de 10 elevado a menos 4 centímetros por segundo? Essa é a pergunta, né? Qual dessas jazidas? Então, eu vou passar aqui, tá, pessoal, para o nosso comentário. Vou trazer a figurinha aqui da questão. Só puxar ela aqui, que não está aqui ainda, tá, pessoal? Perdão.
E que esteja bom para ler. Então é basicamente isso, pessoal. A gente tem uma curva de distribuição granulométrica. A curva de distribuição tem no eixo das abscissas os diâmetros em logaritmo, né? O logaritmo dos diâmetros, na verdade. Então, a escala gráfico em escala... escala logarítmica, né? É. Mas os diâmetros estão explícitos, né? Sim. O que está na escala logarítmica é o desenho, né? É o próprio gráfico, né? Isso. A gente percebe aqui a escala logarítmica no gráfico e o material passante no eixo das ordenadas, né? Em termos de porcentagem, de 0 a 100%. Então, a gente tem aqui, na verdade, a curva de distribuição granulométrica que vai nos dar a acumulada se a gente considerar a curva toda, né? A curva granulométrica ela é feita com um ensaio de peneiramento, né? Isso. A gente bota aquela série de peneiras, né? E joga o solo partindo da paneira. Normal, padronizado. Outra coisa, só para a gente aduzir, é que aquela expressão de Reisen é uma expressão empírica, né? Empírica. É uma aproximação decorrente de experimentos, né? Chegou à conclusão de que, tomado o D10, você consegue estimar a permeabilidade, né? O coeficiente de permeabilidade pode ser estimado a partir do diâmetro efetivo das partículas. E o diâmetro efetivo das partículas é definido como sendo o diâmetro que permite uma passagem de 10% da amostra, né? Da amostra utilizada ali no ensaio do peneiramento, né? Perfeito. Professor, para identificar bem aí as curvas, né? Vamos só, por gentileza, a curva 1... A gente tem a curva 1. Essa curva aqui que eu estou destacando em amarelo. É a curva 1, tá certo. A curva 2, qual curva seria? 2, vou destacar aqui em verde. Maravilha. Ficou legal agora. Ficou bacana, sensacional. E a curva 3 eu vou destacar em azul. Muito bem. Pessoal, o que é que a gente pode observar, né? Só sem fazer o cálculo em si, a princípio, né? A gente depois faz as contas. Mas a gente percebe que tem duas curvas aqui. Tanto a curva 3 como a curva 2. Veja que elas estão contidas, né? Os diâmetros, né? Que fazem parte da composição granulométrica estão contidos aqui entre dois, tanto nesse como entre duas peneiras, entre dois diâmetros. 1 e 2, no caso da curva 3, e esse aqui entre 0,1 e 0,2. Essa curva é uma curva chamada de curva uniforme, que basicamente todos os grãos, né, não têm uma distribuição ao longo de uma série de diâmetros. Basicamente todos os diâmetros têm a mesma dimensão. Então essa curva é chamada de curva uniforme. Veja também que a curva 3, né, ela tem os diâmetros, né, superiores aos diâmetros da curva 2, que por sua vez tem os diâmetros, em geral, superior à curva 1. Então, se a gente está pensando na camada, né, que vai ser drenante, né, e quanto maior o diâmetro, maior a permeabilidade, a gente já poderia induzir que quanto a curva 3 estaria mais próxima do que a gente deseja para o material drenante, né? Para achar o diâmetro efetivo, pessoal, já foi até dito. Inclusive, né, algumas questões podem nem trazer, né, essa questão da definição do diâmetro efetivo, né? Então, o diâmetro efetivo a gente basicamente tem que definir como 10% passante aí na peneira, né? Aqueles peso total relativo que passa na peneira, 10%. Que a peneira retém 90% e deixa passar 10%, né? Para achar o diâmetro efetivo, então a gente vem no eixo das ordenadas, que nos diz a porcentagem aqui em relação à massa, né, total passante. Faz a propagação, a linha horizontal até encontrar a curva. Perdão, eu fiz aqui maior até. Então, encontrando a curva granulométrica, a gente desce para achar o diâmetro, né? No caso aqui ele não deu a informação, mas a gente poderia, né? Seria até melhor de
eu tivesse dado exatamente, né? Mas a gente tem aqui 0,01, então é 0,09, 0,08, 0,07, 0,06. Isso aqui é o 0,05 milímetros, né? Por sua vez, se a gente continuar partindo do 10% passante e continuar para as outras curvas, a gente obtém também o diâmetro efetivo da respectiva curva, né? Nesse caso aqui, está entre 0,1 e 0,2. A gente pode aproximar aqui como 0,12, por exemplo. Alguma aproximação, está entre 0,1 e 0,2. Não tem como saber exatamente o valor. Continuando, se a gente continuar com a linha horizontal até encontrar a curva granulométrica 3, a gente vai achar o diâmetro efetivo referente à curva granulométrica 3, né? Ele vai estar entre 1 e 2. Então a gente pode considerar aqui também em torno de 1,2 ou 3 milímetros. Então, basicamente, a gente vai ter o quê? O diâmetro efetivo, que é o que a gente vai utilizar na equação de Heisen. Para a curva 1 é 0,0. É isso mesmo? 0,05. 0,05. 0,005. Isso, perdão. 0,005 milímetros. Lembrando que a gente precisa... 0,005 milímetros, mas a expressão de Reis é importante observar, e o enunciado é muito claro nisso. A expressão de Reis 100 vezes o quadrado do diâmetro específico, considerado diâmetro específico em centímetros, né? T10 expressa em centímetros. A gente pode botar 5 vezes 10 a menos 3 milímetros. Para transformar para centímetros, a gente considera 5 vezes 10 a menos 5 centímetros. Menos 4, não? Ou, menos 4, perdão. Menos 4 centímetros. Professor, o que ele quer é selecionar material para que tenha uma permeabilidade, né, de valor acima de 10 a menos 4. Né? O enunciado traz isso. Ele quer identificar solos. Não é isso? É isso. Aqui a gente já poderia, inclusive, descartar, porque na fórmula de Heisen, né, a gente está elevando ao quadrado. Se a gente está elevando ao quadrado, quando a gente elevar isso aqui, vai ficar 10 elevado a menos 8, né? E depois, mesmo que a gente faça as contas depois, claramente esse material não vai, né, se servir como camada drenante lá. O diâmetro efetivo da curva granulométrica 2, né? Frente à curva granulométrica 2, a gente achou 0,2 milímetros. Isso aqui vai dar aproximadamente 2 vezes... Um cálculo mais conservador. Pega o valor próximo inferior, né? Você encontrou ali que está entre 0,12, né? Perdão. Não, está entre 0,1 e 0,2, né? Isso. Você identificou que está entre 0,1 e 0,2, foi isso? Isso, 0,12. Então, pode considerar um valor mais conservador, um valor mais baixo. Né? Isso, 0,1. 0,1. Aí, se não passar, aí você pula para o outro. Eu digo só para favorecer o cálculo, né? Para facilitar o cálculo. Sim. É só uma estratégia na hora da prova, né? Para não ficar buscando lá quanto vale na escala logarítmica. Sim. Aqui a gente vai ter 10 a menos 2 centímetros. É isso mesmo, né? Uhum. Diâmetro efetivo 3 vai ser igual a... Também achou 1,2, a gente vai simplificar para 1 vezes 1 milímetro. E aí é milímetro, né? 1 milímetro. Basicamente... 10 a menos 1. 10 a menos 1 centímetros. Aí a gente já descartou
o solo descrito aí na curva 1, não foi? Perfeito. Esse solo da curva 1, a gente nem precisaria fazer as contas. Porque Descartou. como vai ser elevado ao quadrado, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 8, né? Então, não precisaria fazer as contas. Então, a gente pode substituir na fórmula de Reisen, achar o coeficiente de permeabilidade, vai ser igual a 100 vezes 10. Perdão. Isso aqui é por diâmetro efetivo 2, tá, pessoal? 100 vezes 10 a menos 2 elevado a 4. Elevado ao Aqui, quadrado. elevado ao quadrado, perdão. Elevado ao quadrado. E vai dar igual a 100 vezes 10 elevado a menos 4. K igual a 10 elevado Que a menos já 2. atende, né? No caso, já atende vamos voltar aqui para a questão. Ele pede que seja igual a... Superior a 10 menos 4 centímetros por segundo. Mas como a gente multiplica 100 vezes... Na fórmula de Reisen tem um 100 vezes alguma coisa, né? 100 vezes o quadrado. E aí você obteve o K 10 elevado a menos 2, não foi? Isso. 10 elevado a menos 2. Essa Perfeito. questão, rigorosamente, só fazendo aqui um comentário, eu diria assim, importante, né? É que, como se trata de uma expressão empírica, a gente tem que saber qual é a unidade do argumento. No caso, o argumento é o diâmetro específico, D10. Qual é a unidade que se aplica, no caso, é o centímetro. E quando você encontra o resultado extraído da fórmula, saber qual é a unidade. A unidade é centímetro por segundo. Tá? Centímetro por segundo. Mas a gente só sabe disso porque a expressão empírica vem atrelada a essa, porque não há como você promover ali uma análise dimensional. Ela é empírica, a expressão é empírica. Não é verdade? Perfeito. Não dá para fazer diretamente análise dimensional. Então, no caso, o solo 2 já oferece uma permeabilidade, né, um coeficiente de permeabilidade maior do que 10 a menos 4, não? Verdade. 10 a menos 2 centímetros por segundo. E aí, eu perguntaria, professor, se o solo 2 passou, o solo que é mais permeável que ele tem caráter também mais drenante, não tem não? Sim. No caso, o candidato esperto poderia até poupar o esforço de analisar o solo seguinte, o solo 3. Não é verdade? Sim, sim. Não Eliminou o solo 1 e você colocou, é interessante, né? Porque você nem fez o cálculo do K para o solo 1. Quando você vislumbrou que ao elevar ao quadrado cairia num número muito baixo, né? Você nem se ocupou de fazer. Foi para o solo 2, calculou, ele passou até naquele diâmetro mais conservador, né? Você disse que era entre 0,1 e 0,2 o milímetro, né? O diâmetro. Passou o solo 2, consequentemente passou o solo 3. Né? Sim. Então, pessoal, como a gente viu, o coeficiente de permeabilidade calculado pela expressão de Reisen para a curva granulométrica do solo 2 já passa no critério, né, que é o critério de 10 elevado a menos 4 centímetros por segundo, de coeficiente de permeabilidade. Como ele já passa, e o solo 3 ele possui um diâmetro efetivo bem maior do que o solo 2, com certeza ele vai passar, e ele vai passar ainda melhor do que o solo 2, né? Então, a permeabilidade do solo 3 vai ser maior do que a permeabilidade do solo 2. Então, se a gente voltar aqui para o enunciado da questão, ele diz o seguinte: só voltar aqui para o enunciado, ele diz o seguinte: fazendo a releitura, as curvas granulométricas correspondentes estão mostradas na figura abaixo.
Aí ele fala, sabendo que os solos possuem coeficiente de permeabilidade superiores a 10, elevado a menos 4 centímetros por segundo, são considerados materiais bem drenantes, ou seja, essa condição é satisfeita pelo solo 2 e pelo solo 3. Considerando-se que o valor de K pode ser estimado através da equação de Heisenberg, onde D10 representa o diâmetro efetivo, ele pergunta qual dos solos seria o mais adequado para ser utilizado. Né? Então ele pergunta, dentre esses que passam, né? Então o solo 1 já está descartado porque ele nem passa no critério. Dentre os que passam no critério, qual dos solos é o mais adequado? Então, como a gente viu, o solo 3 ele é mais adequado para permeabilidade, né? Devido ao coeficiente de permeabilidade, do que o solo 2. Inclusive pelas... Professor, essa questão a gente bota naquela caixinha das questões mal feitas, né? As questões mal elaboradas. E, infelizmente, o candidato a concurso tem que se preparar para questões mal feitas. Essa aí é um exemplo. O examinador coloca 3 curvas granulométricas e precisa de 5 alternativas. E ele coloca a pergunta no singular. Qual? Então, se ele pede só o melhor, não os que servem, ele não pergunta quais os solos que atendem ao critério da boa drenagem, né? Solos bem drenantes. Não. Ele pergunta o melhor. Se é o melhor, certamente eu só terei uma opção. Eu vou escolher dentre os possíveis aquele que tem um maior coeficiente de permeabilidade. Ou seja, a letra D e a letra E estão aí só para fazer, como se diz, figuração, né? Mas é uma questão mal elaborada, porque se o examinador tivesse mais critério, ele teria incorporado mais 2 curvas ao gráfico, né, ao diagrama. No papel monolog, ele teria incorporado mais 2 curvas, mais 2 solos, aí teria 5 solos, né? E aí ficaria legal, né? Sim. E aí ficaria também fácil, né? O candidato mais esperto ia interpretar, aí também é uma questão interessante, porque ele ia interpretar o significado da porcentagem passante, como é que ele extrairia o D10 no gráfico, né? Isso é que está sendo avaliado no candidato, como extrair o D10 no gráfico. E ele, certamente, dentro dessa lógica, dentro dessa compreensão, do seu discernimento, ele iria olhar mais na extremidade da direita, né? Sim. Certamente ele não iria fazer esforço nenhum. Se ele tivesse que escolher só um, né? Ele iria lá para aquele solo que tem um D10 mais à direita do gráfico. Você concorda conosco? Concordo plenamente, é isso mesmo. Mas é uma questão que eu boto ali naquela caixinha, professor, as questões mal elaboradas. Agora, precisamos treinar também questões mal elaboradas, porque elas existem e elas aparecem nas provas. A gente não se atordoar, não ficar aperreado na hora de enfrentá-las. Mas é isso, professor. Então, vamos aqui para a próxima questão, gabarito, letra C, tá, pessoal? Solo 3. Uma questão referente a empuxos, né? Empuxo ativo e passivo. Então, a questão traz o seguinte: os empuxos ativo e passivo, A e P, atuantes numa obra de contenção, podem ser determinados através da teoria de Rankine, respectivamente pelas equações, né, que é referente à equação do empuxo ativo e a equação do empuxo passivo. Na equação do empuxo ativo, 1/2, né, do gama, peso específico do solo, multiplicado pela altura ao quadrado, multiplicado pelo coeficiente de empuxo ativo. E no empuxo passivo, a mesma coisa, só que a gente multiplica pelo coeficiente de empuxo passivo. Considerando-se, inclusive, tá, pessoal, essas equações normalmente não são dadas, né? Essa é o tipo de equação que você precisaria levar também para o dia da prova, certo? Não se acostume, né? Algumas dessas equações que estão vindo aí, alguns enunciados, eu digo, apenas equações extraordinárias é que você realmente não deve memorizar. Agora, equações comuns, como essas aqui, você precisaria saber. Considerando a construção de um muro de arrimo de 7 metros de altura
e cujo peso específico do solo atrás do muro é 19 kN por metro cúbico, pode-se calcular o valor do empuxo sobre o muro de arrimo e sobre o seu ponto de aplicação em relação à base do muro. Observação: K de 0,33 e KP de 3,0. Então, pessoal, a gente precisaria basicamente aqui nessa questão, já que ele nos deu a equação, identificar se se trata de um empuxo ativo ou de um empuxo passivo. Pessoal, algumas observações, né? A gente tem o estado de repouso, né? Que é o estado em que não há deslocamento, nem há distensão e compressão do solo. Em relação ao estado do repouso, a gente tem o estado ativo, que é o estado em que o solo... deixa eu voltar aqui para mostrando aqui. O estado ativo é o estado em que o solo se distende, né? E causa o esforço sobre o muro. E tem um estado passivo, que nesse caso o solo se comprime, né? E o muro é que faz uma ação, comprimindo o solo, né? Por causa disso, há um rearranjo, né, nas tensões. Você observa isso nos coeficientes de empuxo. Veja que o coeficiente de empuxo ativo é inferior ao coeficiente de empuxo passivo, justamente por causa disso. Quando tem uma distensão do solo, há um rearranjo e ocorre uma diminuição das tensões. Quando há uma compressão no solo causada pela estrutura de contenção, né, que faz um esforço sobre o solo comprimindo, ocorre um aumento das tensões e por isso o coeficiente de empuxo passivo acaba sendo maior. Então vou passar aqui para... É fundamental, professor. O que você falou aí é fundamental para o candidato guardar. No estado passivo, a estrutura, né? Você está olhando sempre no sentido do solo interagindo com a estrutura de contenção, que no caso é o muro, né? Você está olhando na perspectiva do solo. Ativo, o solo age, o solo se distende, ele age. No estado passivo, ele sofre a ação, ou seja, é o muro que está exercendo sobre o solo. Então, pensem sempre assim na perspectiva do solo. O solo age, então eu tenho um empuxo ativo. O solo sofre o esforço do muro, esse empuxo é passivo. Para que a gente tenha estabilidade, né, é razoável supor que o empuxo passivo seja igual ou superior ao empuxo ativo, né? E interessante lembrar, né, que o coeficiente de empuxo ele é função do ângulo de atrito, né? Na teoria. Sim. Rankine. A gente pode comentar aqui essa relação posteriormente. Pessoal, vamos aqui primeiramente ver essa questão, e aí depois a gente pode estender, né, trazendo aí algumas relações do coeficiente de empuxo ativo, que ele já deu, mas também outra questão um pouquinho mais complicada, né? Ele poderia dar apenas o ângulo de atrito para você calcular o coeficiente de empuxo, por exemplo. Então a gente vai ter o muro de arrimo. Esse muro de arrimo está fazendo a contenção de um determinado solo. Logicamente, pessoal, a gente sabe, né, que as tensões verticais crescem linearmente. Aquela fórmula você não precisaria memorizar, tá, pessoal? Aquela fórmula, você não precisaria memorizar, mas você precisa aprender a derivar ou então levar para o dia da prova. Não vai vir, normalmente não vem no enunciado essa equação. Então a gente sabe que a tensão vertical a uma altura H qualquer aqui do solo, tá? Em relação à superfície, ela é dada pela multiplicação do peso específico pela altura da camada acima desse ponto. O empuxo está relacionado com a tensão horizontal, né? E a tensão horizontal, por sua vez, está relacionada com a tensão vertical. A gente diz que a tensão horizontal, que age aqui, nesse sentido, é relacionada justamente pelos coeficientes de impulso passivo, ativo ou do repouso, dependendo do estado, né? Nesse caso, como é no estado ativo, a gente vai ter que multiplicar pelo coeficiente de impulso ativo para achar a tensão horizontal. Porque o enunciado já deixa isso claro, né, professor? Isso. Ele pede para calcular o valor do empuxo sobre o muro.
quem exerce o empuxo é força, né? Deixando bem claro, empuxo é força. Quem exerce o empuxo, a força, sobre o muro é o solo. Então, é o solo agindo. Na perspectiva do solo, eu digo que é o empuxo ativo. Essa é a grande jogada para o candidato encaminhar bem a questão, porque ele oferece a fórmula, né? Isso, pessoal. Ele dá as duas fórmulas, compete ao candidato saber qual delas vai ser adequada, né? Porque em função da natureza do impulso, se ativo ou passivo, ele vai eleger adequadamente o coeficiente, né? Coeficiente. Pessoal, só mostrando para vocês que não há necessidade de memorizar, a gente vê que tem uma variação linear da tensão horizontal, né, do solo vai fazer, e o empuxo é o resultado, né, dessa distribuição linear de tensão. Então bastaria a gente calcular a área desse triângulozinho formado, né? Base vezes... A tensão evolui linearmente, né? A tensão evolui linearmente. Gama H, perfeito. E o empuxo nada mais é do que a integral dessa área, né? Perfeito. O empuxo é integral justamente da integral, área. Né? Que corresponde a essa área. Né? Que corresponde a essa área, exatamente. Então, o empuxo ativo, nesse caso, vai ser justamente se a gente calcular essa área, que é igual à integral, que vai nos fornecer a força, né, resultante. Isso já ajuda para evitar ter que decorar a fórmula, né? Isso. Água quadrado, 1/2, né? Perfeito, pessoal. Essa fórmula já foi dada no enunciado, não teria essa complicação, né? E aqui bastaria realmente, a gente já desvendou essa questão do empuxo ativo e passivo, era só substituir mesmo na equação. Então, se a gente substituir, o empuxo ativo vai ser igual a 1/2 de K foi 0,33, vezes o peso específico, 19 kN por metro cúbico, multiplicado pela altura, que é em metros, 7 metros, 7 ao quadrado. Nisso, se você puder me auxiliar aí nessa conta aqui. Sim. Temos aí 19 é o peso específico, né, fornecido, 19 kN por metro cúbico, é isso? Isso. Temos a altura do muro de arrima, que é 7 metros, eleva ao quadrado, multiplico pelo coeficiente de empuxo ativo, lembrando, isso é fundamental, dividido por 2, né? Porque é um triângulo, né? Tem um base vezes a altura sobre 2. Isso aqui, professor, dá 153,615, é isso? 153,615 quilonewtons por metro, porque aqui, na verdade, isso aqui vai atuar ao longo, né, do... Nós temos 49 vezes 19 vezes 0,33 dividido por 2. Exatamente, 153,615. Bom, pessoal, ele pede também para definir qual o ponto de atuação dessa carga, né? E aí você poderia até... Não tem muito mistério, né? A gente poderia fazer até um paralelo quando a gente faz estruturas, né? A gente tem as cargas e a gente calcula da mesma forma, tá, pessoal? Tem um diagrama retangular, a carga vai atuar no centro geométrico, né, da figura. Se eu tiver um diagrama triangular, a carga vai atuar no centro geométrico, no caso do triangular, e no centro geométrico do triangular ele está afastado 1/3 dessa base maior aqui do diagrama, né? Então ela atuaria assim se a gente estivesse falando de estruturas. Como aqui a gente está essa carga deitada, né? Então a carga vai atuar a uma distância de 1/3 da base maior aqui. E aqui vai ser o ponto de atuação do nosso empuxo. 1/3 da altura total vai nos dar o valor, que, se eu não me engano, é 2,33. É 1/3 de 7, né? 1/3 de 7, exatamente. A altura aqui é 7 metros. Muito bem. Essa questão é muito boa, né? Questão interessante. Eu gostei dessa questão, professor. Eu boto na categoria das questões bem elaboradas, diferentemente da anterior.
Sim. Aqui eu diria o seguinte, professor, só aduzindo, né, assim, fazendo aqui um breve adendo. Candidato cuidadoso, né, observador, ele já elimina 3 alternativas, você concorda? Se ele sabe o ponto de aplicação, Sim. que é a 1/3 da base, Sim. a 1/3 da base, se ele sabe que a altura é 7, e se eu meço a partir da base 1/3 de 7, eu tenho lá 2,3 aproximadamente. Então, já elimino 3 alternativas. Mas, além disso, um aspecto interessante, ele menciona no enunciado a teoria de Rankine, né? A teoria de Rankine, ela foi desenvolvida para solos não coesivos, embora isso não esteja evidenciado no texto, né? Mas ela é para solos tipicamente não coesivos, né? Solos granulares. E uma característica interessante nesse caso é que o valor do coeficiente de empuxo ativo é o inverso do empuxo passivo, sendo que o coeficiente do empuxo passivo é maior, né? Então, se você fizer essa verificação, ela funciona. Ka vezes Kp é igual a 1. Não dá certo, não? 0,33 vezes 3, aproximadamente 1, né? Sim. É uma característica do solo coesivo, não coesivo. É uma característica do solo não coesivo, do solo granular, solo que tem atrito. E o coeficiente de empuxo passa a ser função do ângulo de atrito. E aí é interessante lembrar que ele poderia ter fornecido só um, né? A questão, assim, para enriquecer essa questão, professor, o enunciado poderia fornecer coeficiente de empuxo passivo e o candidato, tendo que determinar o empuxo ativo, ele simplesmente tomaria 1/3, né? Já que 3 é o coeficiente de impulso passivo, Sim. o inverso, 1/3, ou 0,33, é o coeficiente de impulso ativo. Isso é interessante. E essa relação ela é válida para solos não coesivos, né? Solos que são modelados, né, pela teoria de Rankine. Existem outras duas relações, pessoal. Relação em função do ângulo de atrito, que também algumas questões, a gente pode dizer umas questões mais complicadas, né? Se a gente quiser usar esse termo, ele não daria nem o coeficiente de impulso passivo, nem o ativo, ele daria o ângulo de atrito. E aí você teria que calcular, em função do ângulo de atrito, calcular o coeficiente de impulso. A gente pode até trazer em vídeos posteriores alguma questão desse tipo, né? Mas já fica aí a mensagem, né? Para vocês dessa relação. O coeficiente de impulso ativo pode ser relacionado tanto. Eu já acho, professor, na minha opinião, que uma questão que demande a fórmula do K, do coeficiente de impulso, é uma questão mais laboriosa, né? Sim. Laboriosa. Normalmente Mas eles. é simples, é só lembrar, é a tangente ao quadrado de 45 menos a metade do ângulo de atrito. Mas claro que dá mais trabalho. Se for uma prova assim mais voltada para a geotecnia, né? Aí ela pode até cobrar. Mas, em geral, o que eu tenho visto? É o fornecimento mesmo dos coeficientes. No geral, o que eu vejo é que o examinador fornece o coeficiente. Ele não fornece, como você bem colocou, a fórmula. A fórmula Sim. eu acho que o candidato tem a obrigação de saber, né? Até porque a tensão evolui linearmente. Escreveu lá, o impulso é igual a gama H, não é isso? Sim. Gama H. E quando se trata de ativo, você quando se trata do passivo, você aplica lá o KP. Isso eu acho que convém o candidato guardar. Mas o que você tem aí é o φ, né? O φ é o ângulo de atrito, dividido por 2, né, professor? Isso. Tá, Opa! Divide por 2, perdão. quarenta Perdão. e cinco menos a metade do ângulo de atrito. Isso, isso. Convém ter conhecimento disso. Lembrando, teoria de Rankine se aplica basicamente, né, eu digo, na sua formatação original, né,
concebido originalmente pelo Rankine, para solos não coesivos. Então é isso, pessoal. Vamos No aqui para... caso, professor, só para ajustar o FI, só o FI, né? Só o FI. Apareceu o FI 2, né? Opa, é porque aqui... Tá. O 2 era para... Eu entendi. Era para estar embaixo aqui, mas acabou não ficando. Perfeito. Mas é isso, o 45 graus, 45 graus, menos a metade do ângulo de atrito, isso aí você tira a tangente e o valor da tangente você eleva ao quadrado. Digamos, vamos dar um exemplo aqui, dar um exemplo bem simples. Se o ângulo de atrito for 30 graus, você vai pegar 45 menos 15, por que 15? Porque 30 dividido por 2, 15. 45 menos 15, 30. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30 graus. Quando você eleva ao quadrado, pela fórmula, né, que o professor Tibério colocou, quando você eleva ao quadrado, fica quanto? Fica 3 sobre 9, né, professor? A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado fica 3 sobre 9. 3 sobre 9 é a mesma coisa de 1/3, que é exatamente 0,33. Ou seja, foi bem certeiro, né? O tiro, né, Sim. professor, no exemplo sim. aqui. Sim. Esse quesito que menciona um solo que apresenta empuxo ativo de 0,33 é exatamente aquele cujo ângulo de atrito é de 30 graus. Né? Coloquei aqui para a gente exemplificar. Claro, à medida que você vai resolvendo exercício, vai praticando, a assimilação da fórmula se torna confortável. Ninguém vai ter grande dificuldade de assimilar e de reter a fórmula. Mas há muitas situações em que convém, na véspera ou antivéspera, dar uma recapitulada, né? Porque pode ser uma questão decisiva, né? Para garantir o seu cargo, o seu emprego. Muito bem. Então, pessoal, a gente vai aqui partir para a próxima questão. A questão traz o seguinte, né? Da OCP Kazan 2009. A lei de Darcy, válida para escoamento laminar, pode ser expressa da seguinte forma para escoamento de água através do solo. V igual a K vezes I, onde V é a velocidade da descarga, K é o coeficiente de permeabilidade de Darcy, e ele não forneceu, que é o que ele pergunta, né? Assinale a alternativa que apresenta a definição correta da incógnita aí. E aí ele dá várias definições. Gradiente hidráulico representando a velocidade da percolação. Gradiente hidráulico representando a percolação de água numa distância H. Gradiente hidráulico representando a perda de carga H que decorreu da percolação da água numa distância L. Coeficiente de deformação volumétrica e a distância de drenagem. Então, pessoal, a gente tem basicamente o quê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu coloquei uma figurinha aqui, só para exemplificar. A questão que a alternativa, professor, que a gente já elimina de cara, né? É sempre interessante a gente ter essa sensibilidade, né? Há uma alternativa que a gente já elimina de imediato. A alternativa que ele menciona distância, né? Distância. O K, que é o coeficiente de permeabilidade ou a condutividade hidráulica, o K é sempre uma grandeza dimensional. Tem a mesma dimensão da velocidade. Se a velocidade é igual a K vezes I, então o I, que é o que ele quer saber, o I é uma grandeza adimensional, já que o K tem a mesma dimensão da velocidade, o I é uma grandeza adimensional. Mas prossiga, professor. Perfeito. Então, eu trouxe aqui só uma figurinha para exemplificar, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui um exemplo típico de um ensaio para determinar o coeficiente de permeabilidade, por exemplo. Então, a gente tem um nível de água montante, tem um nível de água
a jusante, e entre esses dois níveis de água aqui a gente tem um solo. O solo, logicamente, tem permeabilidade, tem coeficiente de vazios, né? E a água, quando há uma diferença, um gradiente hidráulico, quando há uma diferença de carga, causa o gradiente hidráulico, a percolação de água através do solo. Então a água vai percolar do ponto de maior carga, nesse carga a montante aqui, onde a gente tem um nível de água maior, em direção ao ponto de menor carga, que é a jusante, onde a gente tem um nível de água menor. E aí a gente tem a relação da lei de Darcy, né? Velocidade é igual a K vezes I, que foi o que ele deu no enunciado, onde I é dado pela relação entre a diferença de carga, montante e jusante, dividido pelo caminho de percolação, né? Então a diferença de carga está indicada aqui nessa figurinha, seria o ΔH, e o caminho de percolação seria o caminho que ele percorreu ao longo, né, dos vazios do solo. Veja que é uma grandeza claramente adimensional, né? Como o próprio Anísio falou, a gente tem aqui uma relação de distância por distância. Então, é uma grandeza, o gradiente hidráulico é adimensional. Até por isso, o K tem a mesma unidade da velocidade, né? Daqui também a gente tem outra fórmula, né? Que é a fórmula, se a gente considerar a equação da continuidade, que é igual a V vezes A, a gente pode dizer também que Q é igual a K vezes I vezes A. E aí, pessoal, essa equação trata de vazão de percolação em solo, tá? E algumas questões tentam confundir com, por exemplo, a equação. Não façam isso, eu estou só exemplificando porque algumas questões cobram desse tipo, né? Tentam confundir você com a equação que trata do método racional, por exemplo. Tem C, I, A, né? Aí a mesma nomenclatura. Aí a pessoa, algumas questões tentam confundir você com isso. Não confunda, né? O I, a gente está falando de percolação em solo, é o gradiente hidráulico. Isso aqui eu só exemplifiquei, vou até apagar para... Bem lembrado, professor, bem lembrado. Uma advertência importante, hein? Uma advertência muito oportuna. Bem lembrado. Então, são fórmulas que, quando você olha só o embaralhamento das letras, parecem ser parentes, mas elas não têm nenhuma conexão. O método racional é para escoamento superficial e nós estamos tratando aqui de escoamento subterrâneo. 3 pressupostos, para a gente guardar aqui, guardar aí na cachola. 3 pressupostos para a aplicação da lei de Darcy, a expressão de Darcy. Velocidade é igual a K vezes I, velocidade é igual ao coeficiente de permeabilidade vezes o gradiente hidráulico. Vazão é igual a K vezes I vezes A. 3 pressupostos. A gente só pode aplicar a lei de Darcy quando a gente considera o escoamento em regime laminar, baixo número de Reynolds, quando o fluxo é unidirecional e quando o solo está saturado. Então, solo saturado, regime laminar do escoamento e orientação unidirecional. Eu digo, o fluxo se dá numa única direção. Fluxo unidirecional, solo saturado e regime laminar. Esse conjunto aí permite a adoção da lei de Darcy. O solo não está saturado, não serve. O regime não é laminar, é turbulento, não serve a lei de Darcy. É isso, professor? Isso. Então, pessoal, também a questão é relativamente simples, mas vale a pena guardar. Posteriormente, a gente pode trazer uma questão, né, que vai trazer a aplicação do conceito dessa equação, por exemplo. A gente pode ter algumas condições, como solo estratificado, solo paralelo, e a gente vai trazer isso depois, numa questão para a gente exemplificar melhor a aplicação da lei de Darcy, tá? Professor, ele coloca aqui nas alternativas, né, A, B, C, ele menciona tanto na A, quanto na B, quanto na C, gradiente hidráulico. Né? A letra D é exótica, né, totalmente fora do contexto, coeficiente de deformação volumétrica, totalmente desconexa. Distância de drenagem
evidentemente não faz o menor sentido, porque se trata, na letra, de uma grandeza dimensional, e o I, pela montagem da expressão de Darcy, é uma grandeza adimensional. E aí precisa do candidato saber o significado de gradiente hidráulico. Então, gradiente hidráulico, na letra A, ele diz que é uma velocidade de percolação. Não é, porque velocidade é dimensional. E a gente já percebe com clareza que o I é adimensional. Representa a percolação de água numa distância. O que ele trata de percolação? Percolação é um processo de deslocamento da água no meio poroso, né? no meio de vazios. Né? E a letra C, que deve ser o gabarito correto, ele diz que representa a perda de carga. E a perda de carga, porque a gente assume que o escoamento se dê a uma velocidade constante. Se é velocidade constante, e se não há perda de água nesse trajeto, assim, a vazão é constante. A área vezes a velocidade é constante, a vazão é constante. E aí você tem que essa carga hidráulica, que na figurinha representada aí pelo H, essa carga hidráulica vai corresponder à perda de carga ao longo desse trajeto no meio poroso, entre os dois reservatórios. Na figura eu tenho um reservatório à esquerda, um reservatório à direita, e a água flui da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. E por que a água flui? Exatamente porque nós reunimos duas condições necessárias. Nós temos um meio poroso. Além de ter um meio poroso, a gente tem um gradiente hidráulico. Então, para que haja escoamento em meio poroso, nós precisamos de duas condições simultâneas: meio poroso, ou seja, permeável, e um gradiente hidráulico. Se eu tiver um gradiente hidráulico, mas não tiver um meio poroso, permeável, não haverá escoamento. Se eu tiver um meio poroso, meio permeável, porém não tiver um gradiente, também não. Eu preciso das duas. A gente pode até fazer uma analogia com a eletrodinâmica, né? Você tem corrente elétrica. Quando você tem corrente elétrica, você tem que ter um meio físico condutor e uma tensão elétrica, né? Você tem que ter uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, para que no meio condutor, né, ocorra uma intensidade de corrente, né? Uma corrente elétrica. Só para fazer essa analogia. E essa analogia funciona bem. É isso, professor? É isso. Então, essa era a última questão, tá, pessoal? Então, e para as palavras finais aí. Só para a gente se preparar aí para as próximas aulas, né? A gente vai continuar trazendo questões, né? Fiquem tranquilos, as questões, elas, à medida que forem aparecendo, vão fortalecendo aqui o nosso repertório, né? E algumas questões, elas são bem elaboradas, outras não são, mas a gente tem que se preparar para um certame, né? E tudo pode acontecer. Vamos em frente, deixo aqui o meu abraço, não é isso, professor? Mas mais tarde a gente volta com uma nova bateria de questões. É isso. Um grande abraço a todos, pessoal. Tá. Até a próxima.